Então. Iniciou, doutor João. Primeiro caso de assistência, então, é o número MPR 14-0695-0000-654-2019, dígito 0. Número SEI 29-0001, 0054-284-2021, dígito 98, é um caso de turma. Promotoria de Justiça de Campinas, participante doutora Carolina Andressa Rodrigues Detone, parte interessada, Corpus Saneamento e Obras, limitada, relator Dr. Jurandir Norberto Marsura, é só assistência. Então, eu concedo a palavra ao eminente relator, Dr. Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, Dr. Jurandir. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Em se tratando apenas de assistência, eu passo a leitura do meu voto. Procedimento instaurado para apurar eventual ato de improbidade administrativa decorrente de supostas irregularidades no âmbito da Prefeitura Municipal de São Paulo relacionadas à execução de serviços de limpeza urbana. Notícia de que a sociedade empresária CSJ Consultoria Limitada teria fornecido gratuitamente à ANLURB, Autoridade Municipal de Limpeza Pública, software de gerenciamento de serviços públicos, denominado FLIP. Consta, ademais, que, em tese, empresas contratadas pelo poder público, vencedoras da concorrência pública número 1, ANLURB/2018, foram obrigadas a contratar, mediante contraprestação, os serviços de CSJ Consultoria Limitada, para cadastramento junto ao Poder Público Municipal. Diligências realizadas pela Promotoria de Justiça e informações prestadas nos autos e oitivas realizadas. A ANLURB, Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, confirmou a utilização de sistemas mantidos pela empresa CSJ Consultoria Limitada, sistemas de coleta online RCC e FLIP, fiscalização da limpeza pública. Ademais, indicação de doação do sistema FLIP, chamamento público número 2/2017, SMG.GAB, utilizado pelas empresas contratadas para a inserção de dados de comprovação das execuções dos serviços sem qualquer custo. Sistema FLIP, módulo fiscalização. Ausência, ademais, de utilização do sistema por grandes geradores de resíduos. Parecer técnico elaborado pelo CAEX, tendo por objetivo apurar possível favorecimento da empresa CSJ Consultoria Limitada, que forneceu o sistema de gerenciamento de serviços públicos à ANLURB, Autoridade Municipal de Limpeza Urbana. Demonstração de que as empresas contratadas pelo poder público tinham prévio conhecimento acerca da necessidade de utilização do sistema de gerenciamento de ocorrências da ANLURB, Autoridade Municipal de Limpeza Urbana. Ausência, contudo, de direcionamento ou de obrigatoriedade na contratação de CSJ Consultoria Limitada para a utilização da ferramenta. Em parecer complementar, a equipe técnica do CAEX assinalou que o módulo CGO FLIP, gestão de ocorrências e operações no sistema FLIP, utilizado pelas empresas contratadas pelo poder público, foi objeto de contrato específico pelas empresas com a empresa CJS, Consultoria Limitada, para atender aos requisitos de gestão de operação estipulados no edital, não se podendo afirmar com segurança se outras empresas poderiam atender a esta demanda.
Insuficiência de indícios aptos a demonstrar o alegado favorecimento. O ilustre promotor de justiça oficiante analisou os documentos juntados aos autos, especificando, de forma fundamentada, os motivos pelos quais não vislumbra a necessidade de intervenção do Ministério Público por hora na área do patrimônio público. Conclusão que guarda relação com o conjunto investigatório produzido. Insuficiência de elementos de informação aptos a caracterizar ato de improbidade administrativa, não se vislumbrando elemento subjetivo necessário para tal configuração. Contexto fático probatório que não evidenciou o cometimento de atos que justifiquem ou autorizem a propositura de ação civil pública, de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Promoção de arquivamento mantida por seus próprios fundamentos. Homologação sem prejuízo da possibilidade de reabertura das investigações na hipótese de surgimento de novos elementos da informação. É como voto. Muito obrigado, doutor Jurandir Norberto Marsura. Doutora Tatiana Hidalgo, esse julgamento é do pleno ou turma? Ele foi levado ao pleno agora. Ao pleno, perfeito. Então, alguém deseja se manifestar ou podemos passar à votação? Então, inicialmente, o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti. Com o relator, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza, doutor Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza. Senhor presidente, eu cumprimento o eminente relator, doutor Jurandir Marsura, pela excelência do voto e o acompanho. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Em seguida, a eminente conselheira, secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicu. Por gentileza, doutora Tatiana. Não. Também parabenizo o doutor Marsura pela excelência do voto e o acompanho. Muito obrigado. Em seguida, o eminente conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu cumprimento aqui a excelência do voto, subscrito pelo digno relator, conselheiro Jurandir Marsura, e o acompanho integralmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, o eminente conselheiro, doutor Saad Maslum. Por gentileza, doutor Saad. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o eminente conselheiro, doutor Marsura, pela excelência do voto e acompanho. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Eu também acompanho o brilhante voto do eminente relator, doutor Jurandir Norberto Marsura. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do relator, doutor Jurandir Norberto Marsura. Doutora Tatiana, próximo processo pedido assistência é o número MP 14-0224-0000-203, 2020, dígito 8, o número C é o 29-0001-0045-293, 2020, dígito 67, também é de turma, Promotoria de Justiça de Cajamar, participante senhor Sérgio Dias, parte interessada, terceiro interessado, relator doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Senhor presidente, eu estou retirando esse processo da pauta e explico por quê. Ele trata da apuração de ato de improbidade administrativa e houve o reconhecimento da prática desse ato de improbidade administrativa. Acontece que foi designada uma força-tarefa pela Procuradoria-Geral para cuidar de inquéritos civis relacionados ao patrimônio público. E essa força-tarefa ofereceu uma proposta de promoção de arquivamento
lastreada no fato de que houve ato de improbidade, mas que competiria ao ente público apurar o ato de improbidade. Então, me parece que essa é uma tese um tanto quanto polêmica. Eu quero analisar isso com mais vagar, com mais cuidado. Então, eu estou retirando o processo de pauta, senhor presidente. Obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Então, retirado o de julgamento, eu solicito a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Então, qual seria o próximo item de julgamento? Por gentileza. Próximo item é um pedido de destaque do doutor Antônio Carlos da Ponte, é o número MP 430632000455/2022, dígito 6, números 6, 290001, 020-2441 de 2022, 39, Promotoria de Justiça de Vargem Grande Paulista. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto por Tatiana Aparecida de Moraes Oliveira, em face da respeitável decisão da Promotoria de Justiça de Vargem Grande Paulista, que determinou o arquivamento de notícia de fato, dando conta da não observância da Lei Brasileira de Inclusão, especificamente no título atinente à acessibilidade por parte da Prefeitura Municipal local. Sustenta a recorrente que as calçadas compreendidas entre os números 105 a 601 da rua José Manuel de Almeida, bairro Jardim Europa, Vargem Grande Paulista, apresentam condições precárias e incompatíveis com as normas que regem acessibilidade às pessoas com deficiência e de mobilidade reduzida. Situação que vem sendo tratada de forma omissa e negligente por parte da prefeitura local. Pugna, assim, pela instauração de inquérito civil e adoção de medidas que tragam solução ao grave problema noticiado. O recurso foi regularmente processado e mantida a respeitável decisão hostilizada. É a síntese do necessário. Segundo se depreende da prova aurida, após ser instada pelo Ministério Público a apresentar solução à falta de acessibilidade em algumas ruas do município de Vargem Grande Paulista, em especial a Rua Manuel de Almeida, a municipalidade notificou diversos proprietários para que construíssem ou adequassem suas calçadas, sendo parcialmente atendida. O poder de polícia da administração permitiu a minimização do problema, não a sua solução, mesmo porque a Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, por intermédio do seu setor de fiscalização de obras e posturas municipais, assumiu apenas a condição de intermediária entre as cobranças ministeriais e a necessidade de adequação das calçadas, transferida integralmente aos proprietários dos imóveis. Não houve, por parte da administração, qualquer medida efetiva buscando solucionar o problema, o que certamente não passa por providências paliativas, mormente quando absolutamente distantes da realidade e necessidades exigidas em lei. O recurso interposto foi instruído com 9 fotografias, que demonstram a persistência do problema e a omissão da administração prefeitural em relação aos proprietários recalcitrantes e até mesmo com a adoção de política pública clara, permitindo a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Nesse sentido, não se deve olvidar que o artigo 53 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, é expresso ao estabelecer que a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e participação. As fotos mencionadas não deixam dúvidas de que a acessibilidade em algumas vias de Vargem Grande Paulista simplesmente inexiste, e em outras
é solenemente ignorada. As providências adotadas pela administração prefeitural no caso concreto foram paliativas, buscando contribuir para o arquivamento dos autos, não a solução do problema, o que não pode ser admitido. O quadro apontado demonstra a necessidade de apuração efetiva do noticiado, demandando a tomada de providências por parte do Ministério Público local, independentemente do acervo judicial existente na comarca, cuja responsabilidade pela solução compete à administração superior do Ministério Público. Em face de todo exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de determinar a instauração de inquérito civil, visando a cabal apuração dos fatos. Em respeito à independência funcional dos ilustres promotores de justiça, responsáveis pela promoção de arquivamento lançada e sua posterior manutenção, oficie-se à Procuradoria-Geral de Justiça para designação de substituto automático, para adoção das providências ora determinadas. Sem prejuízo, oficie-se à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público para conhecimento da grave situação enfrentada pela Promotoria de Justiça de Vargem Grande Paulista e análise da conveniência da criação de mais um cargo de promotor de justiça na referida comarca. Senhor presidente, esse é meu voto. Eu gostaria de fazer um esclarecimento por ocasião da manifestação dos senhores conselheiros. Eu adiantei, na verdade, esse ofício que eu estou pedindo para ser encaminhado à Procuradoria-Geral e à Corregedoria. A situação lá da Promotoria de Vargem Grande é uma situação caótica. São quase 29 mil feitos em andamento, a maior parte deles são feitos físicos, e a promotora ela conta com um único funcionário, não é? Sem qualquer tipo de estrutura no sentido de levar adiante o enfrentamento desse problema. Acontece que, apesar dessa situação caótica da promotoria, não me parece que seja razoável arquivar casos de extrema gravidade sob o argumento de que não existem condições físicas da promotoria, e nem, não existem condições materiais e nem humanas para a solução do problema. Então, me parece que é um caso grave, que demanda atuação por parte do Ministério Público, mas nós não podemos também nos mostrar absolutamente insensíveis a essa realidade enfrentada pela Promotoria de Vargem Grande, que eu repito, ela não conta com recursos mínimos que possibilitem o exercício da atividade. Então, esse é meu voto e são esses meus esclarecimentos, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte, a quem cumprimento pelo consistente e convincente voto. E eu indago dos nobres conselheiros se alguém deseja fazer uso da palavra, se podemos... Alguém é contrário ao voto, ou podemos votar em bloco? Senhor presidente, eu gostaria apenas de deixar consignado parabéns à excelência do voto do eminente conselheiro Antônio Carlos da Ponte, as ponderações realizadas, as ponderações feitas, bastante procedentes, e, obviamente, eu acompanho. Muito obrigado, doutor Sade Malum. Em seguida, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Senhor presidente, eu agradeço muito pela oportunidade de me manifestar novamente, e há dois temas colocados aqui pelo brilhante voto apresentado pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte. Primeiro desses dois aspectos é a sua informação da dramática condição da Promotoria de Justiça de Vargem Grande a reclamar uma imediata atenção por parte da administração superior do Ministério Público, que deve dotar essa promotoria com condições mínimas para que os trabalhos sejam desenvolvidos, né? 29 mil feitos em andamento é algo realmente exorbitante. Apenas um servidor à disposição da promotora de justiça é algo que
implica o reconhecimento de inviabilidade do serviço, de prestação de serviço, não é? A situação me parece caótica e a, entre aspas, denúncia, não é? Fecha aspas aqui, abre e fecha aspas, apresentada pelo conselheiro vem em ótima hora, porque é preciso que a administração se sensibilize da necessidade de guarnecer essa promotoria, dotando-a de condições necessárias e adequadas para o trabalho. Portanto, aqui fica o meu cumprimento pela sensibilidade do conselheiro ao trazer esse tema para a consideração deste colegiado e o pleito apresentado ao à Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça, que tem, sim, condições de atender e socorrer essa promotoria. Esse é o primeiro dos temas. O segundo é o que diz respeito ao mérito, não é? E evidentemente já adianto que acompanho o brilhante voto apresentado, mas gostaria de fazer apenas algumas considerações muito ligeiramente, embora palidamente, eu quero também contribuir de alguma forma. As calçadas, elas eram administradas pelo poder público, depois mudou a legislação, passou para os particulares, proprietários dos imóveis, voltou para o poder público. A legislação oscila, não é, doutor Antônio Carlos da Ponte? Ora vai para o poder público municipal, que cuida do uso e ocupação do solo, ora vai para os proprietários, volta para o poder público. Fato é que, lamentavelmente, nós encontramos essas barreiras arquitetônicas há muitos anos, e não é um testemunho que eu dou aqui, basta que caminhemos a pé por qualquer calçada de qualquer cidade do país, não é? Esse caso específico é de Vargem Grande, mas nós podemos falar de São Paulo, capital, nós podemos falar de Araraquara, de Campinas, de Piracicaba, de Santos, qualquer cidade, não é? E, infelizmente, nós ainda não conseguimos enfrentar de forma satisfatória essa questão que atinge as pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência na locomoção, não é? Atinente à sua barreira arquitetônica colocada como fator intransponível, muitas vezes, para a mobilização dessas pessoas. Então, estamos aqui a acudir a um caso específico, rejeitando um arquivamento, vai ser designado um outro promotor, será proposta ação, eventualmente, celebrado um pacto, um termo de ajustamento de conduta, e equacionada essa questão. É preciso que tenhamos uma política aqui no Ministério Público para enfrentamento dessa questão. Essa questão é apenas uma das que atingem as pessoas com deficiência, de natureza física, de natureza sensorial, de natureza mental. A barreira arquitetônica seria, em princípio, eu ouso aqui, tenho a petulância de falar, a mais simples de solucionar, e nem essa nós conseguimos, com êxito, enfrentar, não é? Então, eu apenas agradeço aqui a oportunidade de me manifestar, quero cumprimentar efusivamente o nobre conselheiro, professor Antônio Carlos da Ponte, pela sensibilidade do seu voto e por ter trazido, numa só questão, dois temas da maior relevância para esse colegiado. Portanto, aqui ficam os meus cumprimentos e devolvo a palavra ao nosso presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Carlos Bonilha. Eu passo a palavra agora ao nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu pedi a palavra para cumprimentar o eminente relator, conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte, pela excelência do voto e dizer que eu acompanho integralmente. Muito obrigado, doutor Jurandir Norberto Marsura. Eu indago se mais alguém deseja se manifestar. Então, podemos aprovar por unanimidade o excelente voto do relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutora Tatiana, o próximo item, qual seria? Os próximos dois casos são sigilosos, então haveremos de mudar o link, por favor. Mas se o senhor puder anunciar que os demais já estão julgados e passíveis de serem acessados? O som, doutor João. Obrigado. Então, eu anuncio que todos os votos dos eminentes relatores, dos casos de pleno, das turmas, foram aprovados e acolhidos pelos senhores relatores, e quero registrar que os julgamentos estão disponíveis no sistema do Conselho Superior. Muito obrigado. Doutora, então, passaremos ao próximo... Antes de passarmos ao próximo link, eu só gostaria de fazer as comunicações
Porque depois pois não, perfeito. Pois não. houve 422 protocolados publicados em 23 de 5 de 23 e distribuídos foram 482 em 26 de 5 de 2023. Obrigada. E a próxima reunião é na próxima terça-feira, dia 6. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, agora passaremos ao próximo link, não é? Próximo link sigiloso. Perfeito.